Ministro Sebastião Reis. Há uma observação de Vossa Excelência. Aquela questão em que eu entendi que a prisão não se justificava, porque único exclusivamente o argumento apresentado foi a quantidade de drogas. Vossa Excelência chamou a atenção para a existência de processos onde nós aceitamos esse fundamento, mas eu também vejo outros processos em que esse fundamento não foi satisfeito, não foi admitido. Ou seja, é uma situação onde que realmente não existe nenhuma indicação de reiteração, de risco concreto à sociedade, de risco à instrução processual, e que eu entendo que, em que pese a quantidade da droga, que foram 2 quilos e pouco de maconha, seria possível a substituição da prisão por cautelares diversas. Aí fica a critério da turma também, ou seja, eu mantenho o meu posicionamento. Caros colegas e eminente relator, eu me preocupo muito com essa questão de nós julgarmos de acordo com a conformidade com os precedentes. Eu vi aqui que foram apreendidos 2.491,37 gramas de maconha. A decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, consigna que a quantidade de droga apreendida põe em risco a saúde pública, a segurança, o bem-estar da população, sendo necessária sua prisão para a preservação da ordem pública. E eu trouxe aqui um precedente do ministro Rogério, que tinha sido apreendido 1,8 gramas, que é 1,8 kg de maconha, e que a gente entendeu naquele julgado agora recente, julgado em 21 de março de 2023, que havia uma motivação concreta para não conceder a ordem. Então, por isso que eu destaquei, reforcei o meu entendimento para, no caso, então, eu estou divergindo do voto do eminente relator, para ficar mantida a prisão preventiva, pelo menos por hora, do paciente. Como vota o ministro Rogério? Senhor presidente, eu vou examinar melhor, porque realmente, como Vossa Excelência indicou, houve esse julgamento bem recente, né? Eu teria que ver se haveria alguma outra circunstância que pudesse ter influenciado essa decisão. O único fundamento foi a quantidade. Só a quantidade? Não, ele fez a referência, ele fez realmente, a ministra Laurita fez uma ponderação muito importante, mas eu já vi decisões nossas nos dois sentidos. Esse debate já houve lá atrás, né, quando nós julgávamos HCs relativamente a drogas, e eu lembro que, na época da ministra Maria Tereza aqui, a gente discutia se concedia ou não liberdade, quando era uma quantidade bem menor do que isso, né? Eu lembro até que nós fixamos, assim, informalmente, um patamar que, com o tempo, foi sendo superado. É importante a gente trazer esse debate, porque ele está sendo usado de uma forma, quer dizer, essa assertiva de que a quantidade não é determinante para aplicar a minorante, o ministro tem toda a razão. Isso foi estabelecido porque havia uma interpretação e uma aplicação absolutamente subjetiva e extremamente conservadora em relação a isso. As pessoas discutiam o que é uma grande quantidade. Eu lembro que havia integrantes da turma que diziam assim, 20 gramas é um absurdo. O ministro Rogério chegou a trazer uma prova material do que significava 5 gramas de um pacote de chá. Isso aqui que é um absurdo. Chá, né? Não foi de chá. Deixar claro que foi de chá. Mas e isso é que nos trouxe essa assertiva de que a quantidade não é determinante para nos trazer exatamente uma reflexão de cada caso concreto. Agora, também a quantidade não pode ser um obstáculo para se fixar uma prisão preventiva quando a quantidade for entendida como exagerada pelo relator. O difícil é chegar a esse equilíbrio, esse meio termo, né? Quer dizer, na verdade, a quantidade, na meu sentir,
pode sim ser determinante, se tem uma quantidade que indica que só pode ser para o tráfico, e que, naquele caso, o envolvimento demandaria uma cautela de maior prudência, eu acho que a quantidade pode sim, entre outros elementos. Agora, não é deixar simplesmente assentado, né, que a quantidade por si não pode gerar substituição. Então, é questão de definir um parâmetro, né? Parâmetro, né? Agora, neste caso, eu gosto de ser muito justa, ministro, assim, nas minhas ponderações. Neste caso, o ministro relator fez até uma ponderação que eu achei a favor aqui do agravante. Até ele diz o seguinte, que seria a prisão cautelar, seria desproporcional, isso aqui é só com relação à prisão, é só com relação à prisão, pois se trata de quantidade que, apesar de não ser insignificante, ele pondera, não foge ao padrão do tráfico de drogas. E ainda o réu, ao que parece, não sei se não ficou muito comprovado, é primário e não há menção ao fato de ele integrar a organização criminosa. Verdade. Então, eu estou ponderando essas coisas, para ser justa aqui também com o voto do eminente relator, para entender que, neste caso, nós vamos aplicar medidas alternativas aqui ao agravante. É porque, quando o juiz negou aqui soltá-lo, o juiz diz assim, a quantidade da droga apreendida põe em risco a saúde pública, a segurança e o bem-estar da população, se é necessária a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Então, isso está fundamentado por si só? Então, é isso que eu estou ponderando. Eu destaquei, se trouxe um precedente recente do ministro Rogério, no mesmo sentido, ele dizia que havia fundamentação concreta. O do ministro Rogério, no mesmo sentido, ele disse que e talvez não haja fundamentação concreta no caso. Então, se Vossas Excelências, ministro Jesuíno, Rogério, doutor Saldanha, entender que, nesse caso, nós devemos substituir a prisão preventiva por medidas, ou revogar a prisão, ou aplicar medidas alternativas, estou de acordo. Eu também. Viu, ministro Sebastião? Hoje eu estou bem... Está bem liberal, Rogério. Não, mas ministro, o que me dá prazer, realmente, quando eu venho para a sessão, é isso, essa possibilidade de nós dialogarmos, ou seja, exatamente, sobre os processos. É um processo que não tem advogado pedindo destaque, não tem advogado fazendo sustentação oral nem nada. É um caso corriqueiro, ou seja, eu sei que é relevante para a parte, mas é mais de um dos milhares que nós recebemos aqui, e a turma está se dispondo a conversar, a debater, ponderar sobre o caso. É isso que dá gosto de ver a atuação desse colegiado. E agora eu vou dizer uma coisa ou outra, ministro Sebastião Alves Menezes, a todos, é que eu tenho muito orgulho de fazer parte agora, depois de ter voltado, né, da presidência. Encontrou o seu verdadeiro lugar. Né? Voltado para a sexta turma. Porque eu vejo aqui, tanto nos processos virtuais, o tanto que nós destacamos. Verdade. Tem sustentação oral, a gente destaca, né? O ministro Sebastião... Esses 3 processos meus estavam na pauta virtual e foram destacados na pauta virtual. Esses aqui. Esses 3 processos. Esses 3 processos foram destacados lá da pauta virtual. Eu estou dizendo aqui até a data da pauta virtual aqui no meu destaque. Então, é muito importante esse diálogo e deixa tranquilidade para os advogados e para o Ministério Público também, não é que se faz presente. Então, se todos acompanham o voto do eminente relator, eu vou também aderir ao voto de Sua Excelência para revogar, então, a prisão preventiva, revogar a prisão preventiva, que, no caso, não tem fundamentos. Substituir por cautelares. Exatamente. Vossa Excelência substitui por cautelares. Agradeço, então, a Vossa Excelência. Então, fica proclamado nos termos do voto do ministro relator.